Sabe, no ano passado, a inteligência artificial era basicamente um chat interessante na tela do computador. É um brinquedo novo, né? Exato. Mas hoje, a Meta está literalmente tentando captar energia solar do espaço sideral. E a Apple está matando de forma silenciosa seus computadores mais baratos. Por quê? Porque, assim, o mundo físico simplesmente não tem eletricidade, não tem cobre ou silício suficiente para sustentar o apetite insaciável da indústria de tecnologia. Então, bem-vindos ao choque de realidade da inteligência artificial. É o fim definitivo daquela ilusão super pacífica da nuvem, sabe? Aham. A IA meio que esgotou completamente sua fase de ser apenas um software flutuando em servidores invisíveis. O que a gente está analisando nesta semana, de 27 de abril a 3 de maio de 2026, é uma colisão brutal. Os algoritmos estão batendo de frente com gargalos de infraestrutura do mundo real e, de quebra, colidindo com a segurança nacional e a geopolítica de uma forma que, quase ninguém previu. com certeza, pouquíssima gente previu. E é exatamente essa a missão do nosso mergulho de hoje. A gente vai destrinchar essa história e entender a macrodinâmica por trás de uma indústria que está, torrando o equivalente ao PIB de países inteiros para construir infraestrutura. E gerando uma crise global no processo. Pois é uma crise de hardware que já está punindo o consumidor final. Além disso, nós vamos explorar como essas empresas estão criando exércitos de robôs para construir seus próprios data centers e como os governos decidiram que a IA é a nova infraestrutura militar básica. Para quem está nos ouvindo, a lente que a gente precisa usar hoje é estritamente macroeconômica. Os bits e bytes agora são governados pelas leis da termodinâmica, pela diplomacia de superpotências e, claro, pelas frágeis correntes de suprimento globais. Então vamos direto para a conta bancária dessa brincadeira, porque as projeções financeiras que saíram nessa semana são de cair o queixo. São astronômicas. Google, Amazon, Microsoft e Meta planejam gastar juntas, apenas em despesas de capital para 2026, impressionantes 725 bilhões de dólares. Uau! É um salto de 77% em relação ao recorde do ano passado. Só a Microsoft e a Alphabet guiaram 190 bilhões cada uma. Mas falando sério, no que exatamente todo esse dinheiro está sendo enterrado? Porque, 725 bilhões não compram apenas chips da Nvidia, certo? Não, definitivamente não compram só chips. Um número dessa magnitude representa um buraco negro gravitacional sugando materiais físicos do mercado global. Tá. Nós estamos falando de aquisição de vastas extensões de terra, sabe, da construção de galpões colossais de concreto, quilômetros e quilômetros de fiação de cobre. Muita coisa física. Exato. E sistemas de resfriamento que consomem a água de pequenas cidades. A IA simplesmente exauriu aquela fase de inovação barata de garagem. O que a gente tem agora é um esforço de força bruta industrial para monopolizar a capacidade de computação do planeta. E a grande ironia aqui é que a economia digital está, de certa forma, asfixiando o mundo físico. Nossa, e nós já estamos vendo as vítimas desse sufocamento. O Tim Cook, na teleconferência de resultados da Apple, ele usou um termo que me deu até calafrios. Qual foi? Ele chamou de Ramageddon. Ramageddon. Nossa, pesado. Muito. A fome da indústria de IA por chips de memória simplesmente quadruplicou os preços da RAM no mercado. Mas por que a IA come tanta memória assim? Qual é a mecânica por trás disso? É, no fundo, uma questão de arquitetura técnica. Modelos de linguagem de grande escala precisam manter dezenas ou centenas de bilhões de parâmetros na memória ativa, que a gente chama de inferência, só para gerar uma única resposta. Ah, entendi. Eles não leem um disco rígido aos poucos, como um computador normal faria. O modelo inteiro precisa estar acordado na memória RAM simultaneamente para funcionar em tempo real. E quando você multiplica isso por centenas de milhões de usuários, a demanda global por chips de memória de altíssima velocidade entra em colapso.
A cadeia de suprimentos não tem, elasticidade nenhuma para quadruplicar a produção de um ano para o outro. E isso tem uma consequência muito palpável para quem consome tecnologia. A Apple, no meio dessa escassez toda, removeu de forma muito discreta o Mac Mini de entrada da sua loja online. Tiraram de fininho, né? Pois é. Aquele modelo clássico de $599 sumiu. O preço de entrada agora é $799. Ou seja, o hardware acessível está morrendo porque a IA está encarecendo os componentes básicos de qualquer computador que chega na casa das pessoas. E não é só a Apple. A Microsoft também admitiu que 25 bilhões dos seus gastos são apenas para cobrir o sobrepreço inflacionado desses componentes. É um choque de oferta clássico no mercado. Mas a escassez não é só de silício. O gargalo mais crítico parece ser a eletricidade. E é aqui que as coisas ficam parecendo ficção científica absurda, sério. A história do espaço. Exatamente. A Meta assinou um acordo com uma empresa chamada Overview Energy para obter 1 gigawatt de energia solar. Até aí, ótimo. Só que essa energia solar vai ser captada no espaço. Sim, em órbita. Eles querem lançar satélites que absorvem energia solar em órbita e enviam de volta para a Terra. Tipo, espera aí, ir pro espaço para gerar energia para um servidor na Califórnia? Isso soa como a forma mais cara e ineficiente possível de resolver o problema. Por que não construir mais usinas nucleares aqui embaixo? Essa é a reação natural, com certeza, mas revela o nível de desespero do setor. Do ponto de vista da infraestrutura, a rede elétrica terrestre está completamente saturada e altamente regulamentada. Tem muita fita vermelha, né? Muita! Construir uma nova usina nuclear na Terra leva de 10 a 15 anos de burocracia, estudos de impacto ambiental, audiências públicas. A IA não pode esperar 15 anos. O espaço não tem essas amarras burocráticas terrestres e oferece luz solar 24 horas por dia, sabe, sem interrupção por nuvens ou porque anoiteceu. Entendi. Transmitir isso via micro-ondas para antenas na Terra é incrivelmente uma aposta de velocidade. É uma tentativa clara de contornar a paralisia regulatória do nosso planeta. Impressionante. Mas essa corrida a qualquer custo está acendendo alarmes vermelhos internamente também. A CFO da OpenAI, a Sarah Friar, deu um aviso interno bem sombrio de que os custos de computação podem em breve superar as receitas. É a conta chegando. Eles se comprometeram com 600 bilhões em gastos futuros, apostando que a computação sempre vai faltar. Mas a empresa não conseguiu atingir a meta de ter 1 bilhão de usuários semanais ativos. A receita, basicamente, não está acompanhando a conta de luz. E essa é a tensão fundamental do modelo de negócios da IA hoje. O peso esmagador desse CAPEX exige retornos astronômicos que o formato atual... De vender assinaturinha, né? Exato. Vender assinaturas de chatbots ou acesso a APIs, isso pode não ser capaz de sustentar as contas a longo prazo. As empresas estão apostando que a própria IA vai descobrir como baratear seu próprio custo antes que o dinheiro acabe. E isso nos leva à solução bizarra que eles encontraram para os gargalos físicos. Isso. É aqui que a narrativa vira de ponta cabeça. Se falta mão de obra e velocidade para construir data centers, a solução da indústria é usar robôs construídos com IA para erguer as casas da própria IA. O SoftBank, liderado pelo Masayoshi Son, anunciou uma empresa autônoma de robótica de $100 bilhões chamada Rose. Rose? E o grande objetivo declarado deles é usar robôs para tornar a construção de data centers mais eficiente. É a loucura cíclica perfeita. É quase como observar o surgimento de uma sonda de von Neumann. Espera, sonda de quê? Von Neumann. Sabe aquele conceito da astrofísica de uma máquina que constrói cópias de si mesma usando os materiais ao redor para se espalhar pela galáxia? Ah, sim. Que medo. A construção civil é o gargalo mais analógico que existe hoje. É lenta, sujeita a clima, leis trabalhistas e escassez de recursos humanos. Se a meta é expandir a capacidade de computação em trilhões de dólares na próxima década, automatizar a construção civil pesada através de robôs humanoides torna-se, na verdade, uma questão de sobrevivência matemática para eles. E o volume de fabricação já assusta bastante. A fabricante OneX acabou de abrir uma fábrica imensa lá na Califórnia,
operando ao lado de simulações da NVIDIA, com a meta de produzir 100 mil robôs humanoides da linha Neo por ano até 2027. É muita máquina. É bizarro. E a meta foi em outra direção. Eles adquiriram a startup Assured Robot Intelligence. O foco lá é uma tecnologia chamada eFlash, que é um sensor tátil magnético avançado. Uma pele eletrônica, né? Isso. A Meta não quer soldar o metal dos robôs. Ela quer fornecer o cérebro e o tato, operando como uma espécie de sistema Android para humanoides fabricados por outras empresas. Mas por que o foco no tato e na robótica de repente? Modelos de linguagem tipo chat não eram suficientes? É que os modelos de texto operando na nuvem bateram em um teto de utilidade. Eles podem escrever um código super complexo de programação, mas não sabem que uma xícara de café quente derrama se você a inclinar. Fica faltando o mundo real. Exatamente, fica faltando o contexto físico. Para que a IA evolua para o que eles chamam de agentes autônomos, que são sistemas que resolvem problemas reais e imprevisíveis sem ajuda, ela precisa de ancoragem no mundo físico. A IA precisa sentir, ver o espaço em 3 dimensões, entender o que é gravidade, fricção. Por isso, o foco da Meta nesse eFlash. O software agora exige uma extensão orgânica sintética. O que explica também aquela movimentação da OpenAI, não é? Eles desistiram daquelas ideias de broches ou óculos inteligentes e, segundo alguns analistas, estão em parceria com a MediaTek e a Qualcomm para lançar seu próprio smartphone em 2028. Fabricado pela Lookshare. Isso. Mas assim, eu jogo a pergunta, será mesmo que isso vai funcionar? A Amazon tentou quebrar esse mercado de celulares com aquele Fire Phone anos atrás e foi um desastre absoluto. Ninguém quis. Por que a OpenAI acha que pode peitar o duopólio do sistema iOS da Apple e do Android do Google? O fracasso do Fire Phone da Amazon aconteceu porque ele era apenas uma vitrine glorificada para vender produtos da própria Amazon. Ele não resolvia um problema fundamental da tecnologia da época. A jogada da OpenAI é totalmente diferente. Diferente como? Para que um agente de IA funcione perfeitamente, agendando reuniões complexas para você, lendo a sua tela o tempo todo, cruzando os seus dados de saúde e finanças de forma autônoma, ele precisa de controle absoluto do nível raiz do sistema operacional, o OS. Ah, entendi. A OpenAI sabe muito bem que se ficar refém das regras de privacidade ou das restrições de aplicativos da Apple, seu agente será sempre castrado. Eles não estão fazendo um telefone para competir com a câmera do iPhone, sabe? Eles estão construindo o único casulo viável para hospedar sua tecnologia sem ter que pedir permissão aos rivais a cada atualização. Nossa, essa busca por controle total nos leva ao ponto de inflexão mais sério do nosso mergulho de hoje. Porque quando a infraestrutura atinge a escala de orçamentos de nações e passa a exigir fontes de energia espaciais e exércitos de robôs construtores, os governos param de olhar para essas empresas como apenas startups inovadoras. Com certeza. O jogo vira. A IA cruzou o Rubicão. Ela agora é considerada infraestrutura crítica e ferramenta declarada de segurança nacional e de guerra. É o momento exato em que a escala corporativa encontra o monopólio da força estatal. Empresas que queimam centenas de bilhões em infraestrutura acabam, invariavelmente, precisando da validação geopolítica e dos orçamentos infalíveis do setor de defesa para justificar sua expansão. O que se materializou em um anúncio monumental essa semana. O Pentágono assinou acordos para integrar sistemas de IA nas suas redes de nível de impacto 6 e 7. Para quem está ouvindo a gente e se pergunta quais as implicações disso, é simples. Estamos falando da espinha dorsal das informações governamentais, redes de nível secreto e acima. Isso lida com dados muito críticos. Muito. Lidando com o controle de armamentos, dados táticos de campo de batalha e alvos. As empresas que assinaram isso formam um bloco de poder formidável. SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft e a AWS da Amazon. E o que isso nos diz? Não é sobre o Pentágono usar IA para otimizar a planilha de logística ou RH.
O nível 6 e 7 significa sintetizar dados brutos de satélites, dados de drones e comunicações interceptadas em tempo real para a tomada de decisão letal. É literalmente o sistema nervoso de uma guerra moderna operando em velocidades sobre-humanas. E estrategicamente, o mais revelador aqui não é a lista de quem assinou, mas quem foi deliberadamente deixado de fora. Exatamente. A Anthropic não está na lista. Depois de uma disputa com o Departamento de Defesa no mês passado sobre aquelas salvaguardas de uso militar de suas ferramentas, o Pentágono rotulou a empresa como um risco na cadeia de suprimentos, proibindo as contratantes militares de usarem a tecnologia deles. Uma punição severa. E pior, a própria Casa Branca bloqueou o modelo novo da Anthropic, chamado Mythos. O temor do governo é que a capacidade desse modelo de encontrar e explorar falhas de dia zero em sistemas vitais poderia facilitar ataques cibernéticos massivos, e além de drenar a infraestrutura de servidores que o próprio governo americano usa. Analisando o tabuleiro, a gente vê posturas radicalmente opostas. A OpenAI alterou de forma sutil suas políticas de uso recentemente, tirando algumas proibições. E a SpaceX, já é uma contratante militar de longa data. Ambas abraçaram o Estado como um parceiro simbiótico. A Anthropic, por outro lado, tentou impor sua própria visão de ética e segurança em escala global. E o resultado? O Estado simplesmente a isolou. Nesse nível tecnológico, as corporações podem ter orçamentos multibilionários, mas a soberania nacional ainda dita quem tem permissão para operar nos níveis mais críticos da sociedade. Mas essa simbiose com o complexo militar tem um custo cultural altíssimo dentro das empresas, especialmente no Google, onde rolou um motim de verdade nessa semana. Mais de 600 funcionários assinaram uma carta aberta exigindo que o CEO, Sundar Pichai, abandone o acordo do Pentágono envolvendo o modelo Gemini. Eles citaram os princípios de IA do Google lá de 2018, que prometiam não usar a tecnologia para armamentos ou vigilância em massa. Uma memória de tempos mais simples. É um choque cultural fascinante. É muito louco pensar no nível de dissonância cognitiva, sabe? Uma empresa desenvolvendo ferramentas fofinhas para resumir e-mails e gerar imagens de gatinhos de manhã e operando a infraestrutura classificada de guerra de uma superpotência à tarde. É surreal. É o fim definitivo do idealismo histórico do Vale do Silício. Os princípios de 2018 foram redigidos numa era de, digamos, software pacífico e abundante, onde tudo era tentar conectar o mundo. A realidade operacional de 2026 exige um pragmatismo cruel, eu diria. A escala de capital necessária para competir na IA de ponta simplesmente não permite que uma empresa recuse bilhões em contratos governamentais superestáveis. Os executivos decidiram, e a gente pode ver isso claro, que a sobrevivência na corrida armamentista tecnológica é muito mais importante que a nostalgia ética dos seus próprios engenheiros. E mudando de campo de batalha, se as empresas estão em guerra com os governos e com seus próprios funcionários, elas também estão em guerra total umas contra as outras nos tribunais. O julgamento do Elon Musk. Isso. O Musk está no meio de um julgamento gigantesco contra a OpenAI, alegando que a empresa abandonou sua missão original sem fins lucrativos. Mas o detalhe meio constrangedor dessa história toda é que lá no tribunal o próprio Musk teve que admitir sob juramento que a sua empresa, a XAI, treinou seu modelo Grok usando um método chamado distilação a partir dos modelos da própria OpenAI. Pois é. Tipo, processar o rival por falta de ética, enquanto confessa que usou a tecnologia dele, é de um cinismo corporativo notável. Mas explicando para nossa audiência, o que exatamente é essa tal de distilação que o Musk usou? A distilação, em termos práticos e diretos, é basicamente espionagem industrial automatizada. Nossa. Pensa assim, imagine que você tem um gênio na empresa que cobra muito, muito caro pela hora de trabalho. A destilação é você pegar e colocar o seu estagiário para ler as milhares de respostas perfeitas que o gênio produz, até que o estagiário aprenda a imitar o estilo e as respostas do gênio com uma precisão muito boa, só que custando uma fração do preço computacional. É roubar a lição de casa do colega mais inteligente. Basicamente, o fato do Musk admitir isso mostra que o mercado chegou num ponto de desespero imenso.
O custo de treinar modelos gigantes do zero é tão proibitivo que parasitar os resultados do líder do mercado virou a estratégia padrão, sabe, até mesmo entre inimigos declarados. E, falando em líderes de mercado, mudando as regras, as velhas alianças estão ruindo rápido. A Microsoft, depois de investir verdadeiras fortunas, encerrou seu acordo de exclusividade de nuvem com a OpenAI. Imediatamente após o fim da exclusividade, a OpenAI anunciou que vai hospedar modelos como o GPT 5.5 na AWS, que é a nuvem da arqui-inimiga Amazon. Uma reviravolta. E mais. E no outro flanco, o Google está injetando até 40 bilhões de dólares na Anthropic. Literalmente o tabuleiro de xadrez global sendo redesenhado a cada hora que passa. Que a exclusividade simplesmente não faz mais sentido comercial nessa escala. A OpenAI chegou a um tamanho tão grande em que precisa de acesso a todos os clientes do planeta e a todo o silício disponível nas 3 principais nuvens públicas para conseguir sustentar sua avaliação financeira estratosférica. A fase do livre mercado sem atrito, sabe, onde a Microsoft reinava sozinha sobre a OpenAI, já era. Acabou. O mercado inteiro está se fragmentando. E essa fragmentação nos leva diretamente ao endurecimento geopolítico global, onde a tecnologia agora é usada abertamente como uma arma diplomática e regulatória. O que nos transporta, claro, para a China e para a Europa. 2 cenários bem complicados. Sim. A China simplesmente bloqueou a compra da startup de IA Manus pela Meta, um negócio gigantesco de 2 bilhões de dólares. A Manus é de Singapura, mas a controladora principal é chinesa. Eles citaram leis de segurança nacional, mas fontes do mercado financeiro deixam muito claro que essa foi uma ação puramente retaliatória. Moeda de troca. Total. A China usou uma aquisição corporativa como moeda de troca, ganhando alavancagem diplomática dias antes de uma cúpula programada entre o Trump e o Xi Jinping. E os problemas lá na China também bateram de frente com o mundo físico, de novo. A China suspendeu as permissões de testes para carros autônomos depois que mais de 100 robôs táxis da Baidu simplesmente paralisaram as ruas de Wuhan num colapso simultâneo do sistema. O software brilhante esbarrou no concreto e no trânsito caótico do mundo real. Esse incidente da Baidu ilustra bem as dores de crescimento de colocar uma inteligência artificial lidando com um caos urbano que não é mapeado com perfeição em tempo real. Uma hora o sistema trava. Mas o bloqueio da aquisição da Meta revela algo bem mais denso no cenário macro. Inovações multibilionárias agora são mantidas como reféns pela diplomacia de grandes potências. As empresas de tecnologia não podem mais apenas fazer fusões baseadas na lógica financeira. Elas têm que jogar o jogo da geopolítica. Verdade. E a Europa não ficou para trás no quesito de criar barreiras operacionais pesadas. A Comissão Europeia, usando aquela nova lei de mercados digitais, ordenou categoricamente que o Google abra o sistema operacional Android para que serviços de IA rivais tenham o mesmíssimo nível de acesso profundo ao sistema que o Gemini, do próprio Google, possui. E aqui está a conexão crucial que amarra toda a nossa análise de hoje. Lembra da nossa discussão, minutos atrás, sobre a OpenAI precisar lançar um smartphone próprio para ter controle total do sistema operacional, já que um agente de IA precisa de acesso irrestrito ao OS para funcionar bem? Sim. O conceito do agente precisar comandar o dispositivo inteiro. Exatamente. A ordem da Europa implode essa premissa de integração vertical fechada. Se os reguladores europeus impedem que donos de sistemas operacionais tranquem a porta e favoreçam seus próprios agentes de IA, as margens de lucro dos gigantes da tecnologia e a própria viabilidade de controlar a infraestrutura de ponta a ponta ficam ameaçadas. As regulações antitrust europeias e os bloqueios diplomáticos chineses estão retalhando o mapa global da tecnologia. A ideia de lançar um produto no Vale do Silício e simplesmente escalar globalmente com as mesmas regras não existe mais. Acabou. É impressionante ver como essas peças, que parecem apenas notícias desconexas no feed de notícias, formam um quebra-cabeça de tirar o fôlego. Para recapitular a jornada de hoje para quem nos acompanha, a gente viu gigantes da tecnologia destinando quase US$1 trilhão para monopolizar recursos físicos, dizimando opções baratas para os consumidores,
como aquele Mac Mini, no processo de garantir memórias RAM para seus servidores. Vimos também a resposta inusitada da indústria, apelando para construtores humanoides e uma busca maluca por gigawatts espaciais, enquanto lidam com as duras realidades das tensões militares lá no Pentágono e vetos internacionais na China. A velha e suave internet da nuvem, de fato, acabou. A IA agora está suando a camisa nas minas de silício e nos corredores do poder governamental. E é observando essa transição massiva que eu quero deixar um último questionamento para nossa audiência refletir ao longo desta semana. À medida que a gente acompanha essas megacorporações assinando tratados para coletar energia fora da atmosfera da Terra, manufaturando exércitos literais de robôs e se tornando os arquitetos e gestores das infraestruturas militares classificadas mais avançadas do mundo ocidental, a pergunta é em que momento exato essas organizações deixam de ser apenas empresas de tecnologia de capital aberto e passam a operar, na prática, como nações soberanas independentes. Caramba, essa reflexão muda tudo. Porque se elas controlam a energia orbital, a força de trabalho sintética e o cérebro das Forças Armadas, as fronteiras entre uma corporação e um Estado-nação ficarão embaçadas para sempre, né? Nós começamos nossa análise de hoje falando sobre como as abstrações digitais sempre esconderam um custo real das coisas. Mas agora a gente sabe que a conta chegou, cobrada em silício, em energia e em diplomacia armada. Muito obrigado por acompanhar a gente e ajudar a destrinchar essa semana histórica. Continuem curiosos, não deixem de se perguntar o porquê por trás de cada manchete e até o nosso próximo mergulho.